Jornal. Câmara dos Deputados. Proposta que prorroga a dedução do imposto de renda para doações a programas de saúde segue para a sanção. Deputados acrescentam à lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido. Câmara aprova política de doação de equipamentos eletrônicos de órgãos públicos. Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que autoriza órgãos públicos a doarem equipamentos de informática para o uso da população. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria regras e transforma em lei a autorização para que órgãos públicos doem computadores e outros equipamentos eletrônicos para uso da população. Hoje, a doação destes equipamentos enfrenta obstáculos legais, como a legislação eleitoral, que impede esse tipo de operação na época das eleições, de 2 em 2 anos. O projeto contorna o impedimento legal, incluindo a doação em um programa social já existente, o Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. De acordo com a proposta, poderão ser doadas máquinas classificadas como ociosas, recuperáveis, antieconômicas e até mesmo as irrecuperáveis, neste caso para o reaproveitamento dos componentes. Os equipamentos previstos são microcomputadores, monitores de vídeo, impressora e outros, inclusive as peças. O plenário da Câmara já havia aprovado este projeto, que depois foi alterado pelo Senado. O relator na Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelos senadores, que, segundo ele, deixaram o texto mais claro. As emendas oriundas do Senado Federal contemplam medidas com viés de promover ajustes pontuais no texto aprovado na Câmara, deixando o texto mais claro e preciso sem promover alterações substanciais no mérito da proposta já avalizada por esta Casa. O projeto autoriza doações de equipamentos de informática por órgãos da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações. O órgão interessado em fazer a doação terá de comunicar isso ao governo federal, que terá 30 dias para indicar uma instituição que receberá a doação. A autorização para doações não inclui equipamentos hospitalares e radioativos. O projeto que autoriza a doação de equipamentos de informática por órgãos públicos seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Previdência. Bomgás do PT Gaúcho questiona a informação dada pelo governo federal de que a fila do INSS não passaria de 1 milhão de cidadãos. Ele afirma que, segundo a equipe de transição do novo governo, mais de 3 milhões de pessoas estão à espera de atendimento no INSS para conseguirem o direito de se aposentar. Bomgás acusa a gestão Bolsonaro de aparelhar a estrutura do INSS com funcionários sem competência para exercer suas funções. Ele defende a realização de concurso público para o órgão e classifica como escandalosa a situação que adia o direito de aposentadoria de milhões de brasileiros. A Câmara concluiu a votação do projeto de lei que acrescenta à lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido. O texto seguiu para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital. Deputados e deputadas aprovaram o projeto que considera deficientes físicos quem tem surdez total em um ouvido, os chamados deficientes auditivos unilaterais, assim como quem tem surdez parcial dos 2 ouvidos. Se a proposta virar lei, essas pessoas terão os mesmos direitos dos demais deficientes para efeitos legais. Entre os direitos assegurados estão a reserva de vagas em concursos públicos e a contratação por empresas com base na lei de cotas. A Câmara já tinha aprovado o projeto em 2015 e dessa vez o plenário aprovou as alterações feitas pelo Senado. A principal mudança feita pelos senadores e mantida pela Câmara foi a de considerar deficiência auditiva a surdez total de um ouvido e a parcial dos 2. O texto original da Câmara, apresentado pelo ex-deputado Arnaldo Faria de Sá, morto em junho, também considerava a deficiência a surdez parcial de um dos ouvidos. A alteração teve parecer favorável do relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, quando o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta foi aprovada de maneira simbólica e defendida por deputados de vários partidos. Para a deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, o projeto favorece a inclusão social. Esse PL 1361 de 2015 vai reconhecer os surdos unilaterais como deficientes, trazendo justiça para essas pessoas que sofrem limitações e dificuldades por não escutarem plenamente,
levando mais cidadania e inclusão social para eles. Aprovar essa proposta, presidente, é de extrema importância. Mas a proposta que beneficia quem tem deficiência física unilateral foi criticada pelo deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. Nós reconhecemos, obviamente, que tem inúmeras dificuldades ali no seu dia a dia. Agora, quando a gente equipara os surdos unilaterais a todos os outros cidadãos portadores, pessoas com deficiência, a gente está colocando eles no mesmo nível de competitividade para competir, por exemplo, para cotas, de emprego. As empresas, obviamente, vão preferir contratar alguém que é um surdo unilateral do que alguém que é o surdo dos dois ouvidos, porque vão ter condições ali de desempenhar determinadas funções que o surdo dos dois ouvidos não tem. Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que acrescenta a lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido seguiu para a sanção presidencial. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Silvia Cristina, do PL de Rondônia, informa que o Plano Nacional de Combate ao Câncer será apresentado na Câmara no próximo dia 7 de dezembro. Relatora da comissão criada para debater o tema, ela destaca o envolvimento dos diversos atores políticos na elaboração do documento, que servirá de guia para a implementação de ações de enfrentamento à doença. Silvia Cristina espera que em breve o Plano Nacional possa ser transformado em projeto de lei para ser analisado pelo Congresso Nacional. Entre os aspectos positivos do documento, a deputada ressalta a implementação da jornada completa do paciente, do diagnóstico ao acompanhamento contínuo após o tratamento. Homenagem. Pastor Gil, do PL, registra o centenário da Assembleia de Deus no Maranhão, comemorado este ano. O deputado exalta o pastor colombiano Clímaco Bueno Asa, responsável por iniciar as atividades da igreja no estado. Pastor Gil assinala que a Assembleia de Deus é responsável por transformar vidas, não só na questão espiritual, mas com os serviços sociais prestados. O parlamentar parabeniza também o atual presidente da igreja, pastor José Guimarães Coutinho. Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte de Gilberto Bittencourt, metalúrgico da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. O parlamentar ressalta que Gilberto sempre dedicou sua vida ao movimento sindical e às pautas voltadas para os trabalhadores. Vicentinho reforça que Gilberto Bittencourt foi um companheiro atuante nas grandes conquistas da categoria, como as comissões de fábrica e a jornada de 40 horas semanais. O parlamentar se solidariza com a família e com os amigos do sindicalista. Justiça. A CCJ aprovou a proposta que transfere para a Justiça Militar decisão sobre perda de cargo de militares condenados. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre o tema. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que insere no Código Penal Militar o crime de feminicídio com pena de reclusão de 15 a 30 anos. O texto também estabelece que a demissão de militares após a condenação penal fique condicionada à decisão de tribunal militar. O texto aprovado insere no Código Penal Militar ainda agravantes à pena do crime de feminicídio. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto ou cometido na presença de parente como filho. Também será maior se o autor do crime tiver descumprido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, como a proibição de se aproximar do lar da vítima. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher, foi incluído no Código Penal brasileiro em 2015, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Lá também estão previstos agravantes, como, por exemplo, o aumento da pena até a metade, caso o crime seja praticado durante a gestação ou contra pessoas maiores de 60 anos. A proposta sofreu bastante resistência por partidos de oposição e acabou sendo aprovada por 23 votos a 15. O motivo foi a previsão de que a demissão de militares após condenação penal fique condicionada à decisão do Tribunal Militar competente mediante processo específico
específico. Hoje, o Código Penal estabelece que condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos implica em perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta cria um privilégio aos militares. Na hipótese de um policial militar, por exemplo, ser condenado à pena privativa por tempo superior a 4 anos em decorrência de crime praticado de violência doméstica, o próprio juiz que prefere a sentença condenatória pode determinar hoje a perda do cargo público. Tal previsão é importante, uma vez que a permanência do agente nos quadros da polícia pode representar riscos à vítima. Nós estamos falando de pessoas que têm porte de arma, evidentemente, pela profissão, posto que permanecerá com arma funcional e exercendo atividade na segurança pública, bem como representa risco à própria sociedade, uma vez que é impossível defender que uma pessoa condenada por violência doméstica irá atuar com a devida isenção quando atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a outras pessoas. O relator na CCJ, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, por outro lado, afirma que a proposta corrige injustiças ao igualar o tratamento de praças e oficiais. Ele também apontou possíveis consequências da perda de função dos militares. Nós temos uma consequência que, eu acredito, nem as mulheres querem, que é a perda da renda. Se eu imponho uma demissão, eu estou impondo a perda da capacidade de alimentar o filho, e se a esposa for dependente financeiramente, a própria esposa. E quando essa pena for aplicada, já terá decorrido 2, 3 anos do fato. Nós sequer estamos no calor da tal violência doméstica, que é condenável por todos nós. Aliás, hoje podemos afirmar que quem tem o melhor portfólio de prevenção à violência doméstica no país são as polícias militares. O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Delegado Marcelo Freitas, do União, critica a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, que entendeu que a Covid-19 deve ser tida como doença ocupacional. Na sentença, o TRT condenou um médico que atua na linha de frente do combate à doença, estabelecendo relação entre sua atuação profissional e a morte por Covid de sua empregada doméstica. Na opinião de delegado Marcelo Freitas, a decisão é absurda. Ele afirma que, mesmo o laudo médico tendo excluído com clareza a possibilidade de determinar o local e a data da possível infecção, o TRT estabeleceu que a contaminação pela Covid ocorreu no ambiente de trabalho da doméstica. Ele promete recorrer ao Conselho Nacional de Justiça para reverter a condenação. Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tenha rejeitado o projeto que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência. Cristo Nieto acredita que a proposta rejeitada pela CCJ no mês de maio seria capaz de pôr fim ao ativismo judicial. A deputada também defende a instalação da CPI do abuso de autoridade para investigar o que ela chama de arbitrariedades de membros do STF. Desenvolvimento Regional. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirma que é preciso colocar na pauta de prioridades do novo governo federal a reabertura da superintendência do INCRA no Médio São Francisco, localizada em Petrolina e que foi fechada em 2019. Segundo Augusto Coutinho, o fechamento da superintendência tem gerado enorme prejuízo à população. Ele afirma que, sem acesso a serviços como a contratação de empréstimos, mais de 10 mil assentados estão impedidos de plantar e, consequentemente, de gerar riquezas. Agricultura. Padre João, do PT de Minas Gerais, é contra o projeto que, entre outras medidas, muda as regras para a autorização de agrotóxicos no Brasil. Ele chama a proposta de pacote do veneno e afirma que a matéria é uma ameaça não só ao povo brasileiro, uma vez que o projeto prevê a produção de agrotóxicos para exportação. Padre João avalia que um dos pontos mais graves do texto, atualmente em tramitação no Senado, é o trecho que permite a liberação dos defensivos agrícolas sem a obrigatoriedade de análise por parte da Anvisa, que determina o impacto à saúde, e do IBAMA, que indica o impacto ao meio ambiente. Política.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende as manifestações populares que vêm ocorrendo em todo o país e ressalta que elas são pacíficas e previstas na Constituição. Na visão de Bia Kicis, as pessoas estão nas ruas lutando por liberdade e por eleições limpas, com o intuito de impedir que o Partido dos Trabalhadores e a corrupção voltem ao poder. Guiga Peixoto, do PSC de São Paulo, se diz solidário com todos aqueles que seguem protestando nas ruas do país por não acreditarem no resultado das eleições. Segundo o deputado, são manifestações ordeiras e pacíficas feitas por brasileiros de bem. Guiga Peixoto acredita que o voto impresso, rejeitado pelo parlamento no ano passado, seria a única ferramenta capaz de garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral. Já Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, lamenta que as manifestações estejam ferindo o direito de outras pessoas. Ele afirma que os bloqueios nas estradas estão impedindo os caminhoneiros de trabalhar e garantir o sustento de suas famílias. Luizão Goulart lembra que o uso das urnas eletrônicas foi decidido pelo parlamento e, portanto, é preciso resolver o impasse criado por aqueles que não aceitam o resultado determinado por 60 milhões de eleitores. José Nelto, do PP de Goiás, desafia a bancada do PL a renunciar caso seus membros continuem duvidando da segurança das urnas eletrônicas. Para o deputado, não faz sentido que apenas o segundo turno seja questionado, uma vez que o processo eleitoral foi o mesmo no primeiro turno das eleições. José Nelto acredita que se Bolsonaro tivesse ganhado, o presidente do PL não teria entrado com nenhuma ação contra o pleito deste ano no Tribunal Superior Eleitoral. Na avaliação do deputado, Valdemar Costa Neto quer apenas causar tumulto. Trabalho. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, julga inaceitável que a empresa norte-americana Boeing siga recrutando profissionais qualificados que trabalham em empresas estratégicas para a indústria de defesa no Brasil. Perpétua Almeida critica o governo federal por não adotar medidas para impedir que os engenheiros saiam do país, colocando em risco a sobrevivência de empresas brasileiras e ameaçando a soberania nacional. Economia. A Câmara prorrogou as deduções do imposto de renda para quem fizer doações a programas assistenciais. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações sobre os fundos beneficiados. O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que prorroga a possibilidade de dedução do imposto de renda para quem fizer doações a 2 programas assistenciais, um deles voltado para pacientes com câncer e outro para pessoas com deficiência. O projeto permite as deduções nos casos de doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON, e para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, o PRONON arrecadou R$150 milhões e o PRONAS 70 milhões em doações. Os descontos no imposto de renda para doações dos 2 programas acabaram em 2020 para pessoas físicas e no ano passado para as pessoas jurídicas. Com a aprovação do projeto, as deduções ficam prorrogadas até 2025 para as pessoas físicas e até 2026 para as pessoas jurídicas. O limite para as doações é de 1% do imposto devido. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado e estava sendo analisado na Câmara junto com outros 3 com teor parecido. O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, optou por rejeitar os projetos dos deputados e manter o texto aprovado no Senado, como maneira de agilizar a transformação da proposta em lei. Concordamos com o texto aprovado no Senado Federal. Se o texto for aprovado sem alterações nessa casa, será encaminhado diretamente à sanção ou veto, sem precisar retornar ao Senado Federal. Se aprovássemos os apensados, o texto produzido nessa casa seria diferente do proveniente do Senado e, assim, teria de retomar a casa iniciadora para exame. Com nossa decisão, visamos a celeridade do processo legislativo. O projeto foi aprovado de maneira simbólica no plenário, com o apoio de deputados de vários partidos. Para o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, a agilidade na transformação da proposta em lei é importante para os pacientes com câncer. Câncer é uma doença emergencial que requer tempo. O paciente não tem tempo, tem que ter o diagnóstico, o paciente tem que ter acesso ao tratamento e continuar o PRONON é fundamental, então é urgente. O Instituto Nacional do Câncer estimou a incidência de 700 mil novos casos de câncer por ano no país até 2025, e o censo de 2010 concluiu que 6% da população tem algum tipo de deficiência. O projeto que prorroga a possibilidade de dedução do imposto de renda para quem fizer doações aos 2 programas assistenciais voltados para esta população
decisão seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.